Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café com Quê? Ela, que já trabalhou em importantes agências como a Thomson e a Burnett, escreveu o livro Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. O Café com Quê de hoje recebe a professora e publicitária Marina Negri. Obrigado pela sua presença, Marina. É uma honra estar com vocês pela segunda vez. Marina, como toda profissão tem os seus problemas, as suas dificuldades, quais são os pontos fracos que a publicidade vem enfrentando hoje em dia com toda essa questão da tecnologia? A tecnologia impactou a humanidade, ela impactou o planeta. E a publicidade não vai se furtar a esse impacto. Um dos problemas maiores que a gente pode detectar, se você fizer uma pesquisa mediana, não precisa nem ser uma coleta profunda, mas numa pesquisa leve, você vai perceber que a tecnologia trouxe coisas boas, sim, a agilidade, a facilidade da gente ter referenciais através de um toque, isso a gente, vamos louvar. Mas ela trouxe também a equalização, o assemelhamento muito perigoso entre peças. O que é que a publicidade deseja e precisa, e através do marketing ela consegue? Ela deseja e precisa de identificação. Ela precisa que uma marca se sobressaia à outra, que ela tenha uma personalidade. Com o aparato tecnológico em mãos dos diretores de arte, vamos dizer assim, as peças se assemelham muito. Essa similaridade trouxe o problema da gente não conseguir identificar marcas. Então, ela vai na contramão do que o marketing quer. Tem uma frase que eu vou citar, só para finalizar essa resposta, que é assim: a maior dificuldade que o ser humano tem é ser fiel, né? É ser fiel a alguma coisa verdadeiramente e durante um tempo muito longo. E o que o marketing luta para fazer e faz e tenta sobreviver de qualquer maneira é para fidelizar uma marca. Então, assim, ele luta contra uma determinação humana, digamos, de mudar, de experimentar o novo. O marketing quer fidelizar. Com a tecnologia equalizando as peças, essa é uma luta inglória. Então, vocês que vão se formar na área ou que têm colegas que eles vão se deparar com esse grande impasse. Eles vão ter que lutar com as carências humanas, fazer o que o marketing deseja que seja feito e sobressair a marca. Então, assim, esse é um primeiro impacto. A gente não tem as grandes respostas. A tecnologia é muito nova ainda, né? Ela ainda é um fenômeno novo. Então, a gente está estudando esse fenômeno, a gente está aferindo o que ele pode nos trazer. Essa questão do assemelhamento que você disse, como que o estudante de publicidade deve fazer para resolver essa questão desde cedo? Tem como? Tem. Eu vou repetir uma coisa que eu falei para você. Nada substitui a leitura. Nada. Mesmo a leitura em tela. Ela não vai substituir a leitura em papel. É uma outra postura, é um outro comprometimento. A leitura em tela, ela tende a fazer que nós resumamos os textos. Então, assim, pelo fato daquele azul sibilante estar na nossa frente, ele vai causar um certo sono, ele vai causar o avesso da vigília, ele vai causar uma certa sensação de soltura. Isso não é bom para quem quer se concentrar, né? Se eu falar para você, vai ler um livro, aí você fala assim, eu vou deitar, vou colocar um acolchoado e vou acender um abajur, você vai dormir, você não vai ler, né? A mesma coisa mais ou menos no computador, ele relaxa de certa forma. No livro você é obrigado a pensar, você é obrigado a estar alerta, então esse é um ponto, né? A leitura. Um outro ponto é esse personagem, né, um novo profissional, ele precisaria ter uma dinâmica de conhecimento e por último a publicidade, porque a publicidade vai responder o que ele sabe, né? Então, assim, se você for para uma entrevista de emprego e o empregador for de uma agência, dificilmente ele vai te perguntar sobre publicidade, ele vai te perguntar sobre várias coisas para ver o seu cabedal. A publicidade vai ser uma resposta ao que você tem, né? Então, assim, se eu sou alguém para sugerir alguma coisa, o que eu falo para os meus alunos: nunca pare de estudar, nunca, seja o que for. Há de haver alguma coisa que você goste, fora do nosso estudo natural, que seria a formação que temos aqui. Qualquer coisa que você estudar vai te acrescentar.
leia. Ponto 2, leia. Não pare de ler, não se distraia, não se acostume a não ler, não se contente a ler telas. Esse é um ponto. Frequente exposições, frequente museus. Não tem Presidente Prudente? Frequente em algum lugar que tenha. O que tiver aqui, frequente. Abra esse leque. Ele vai começar a dinamizar o seu pensamento livre. Ele vai começar a te dar combustível para querer criar, para querer questionar o mundo. Isso torna um publicitário interessante. Você foi professora nas áreas de publicidade e propaganda durante um bom tempo da sua carreira. E quais são os principais problemas que os alunos sofriam, que você via em sala de aula? Bom, primeiro que eu ainda sou professora. Como eu faço pós-doutorado, eu preciso ficar durante esse ano sem vínculo empregatício. Isso é um problema para mim. Eu até vinha caminhando aí com a minha colega Mariângela e o Luiz Buono falando o quanto a sala de aula me faz falta, né? Parece que nenhum lugar do mundo é tão bom quanto uma sala de aula para um professor, né? E então, assim, o que eu via mais neles como problema passa pela resposta que eu te dei. Eu acho que, assim, a falta da leitura compromete muito o resultado, muito, torna os trabalhos entregues muito previsíveis. Eu não aconselharia que isso fosse feito. A leitura é fundamental. É também fundamental que o aluno se treine a escrever. Escrever mesmo, não digitar, são coisas diferentes. Digitar, ele vai usar um dialeto próprio, ele vai diminuir as palavras, ele vai se afastar da língua portuguesa. Na hora de escrever com seriedade, ele vai sentir essa distância. Isso é um problema. Então, os trabalhos são descabelados em erros de português, não porque o aluno não tenha cabedal, mas porque ele não usa. Ele destreinou, ele não... Você vê, saiu o WhatsApp do ar recentemente, parece que as pessoas morreram. Elas não sabem mais mandar um e-mail ou telefonar ou falar pessoalmente. O WhatsApp virou alguma coisa fundamental. E nunca foi assim. Eu, na minha época de faculdade, eu pesquisava em biblioteca. E isso tornava a coisa muito mais concentrada. Então, essa diferença a gente tem que conviver com elas, é uma outra geração, mas existem valores que não podem ser abandonados. Esses que eu te descrevi são alguns. E o que te motivou a escrever o livro Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária? Olha, em primeiro lugar, ele veio numa hora inesperada, né? É um filho não planejado, vamos dizer assim, né? Na hora que eu escrevi o Contribuições, que é um livro que tem quase 190 páginas, eu estava fazendo o doutorado. E o doutorado significa entrega. Entrega de tempo, entrega de energia. Ele aborda um enfoque que não é esse do livro, é um outro enfoque que eu cruzei na Unicamp, e eu estava dedicada para aquela pesquisa, fazendo o meu melhor naquela pesquisa. Mas justamente a vivência em sala de aula e essas coisas que eu acabei de declinar para você me incentivaram a produzir algo nesse sentido, né? Então, se eu sou professora da área, a disciplina sobre a qual eu tenho responsabilidade é uma disciplina que tem sido, digamos, navalhada, né, na hora da entrega dos trabalhos, eu achei que eu poderia contribuir. Por isso que o nome do livro é Contribuições. Então, assim, eu como autora e a língua portuguesa com esquemas. Então, assim, ele fornece esquemas da língua portuguesa que são totalmente aplicáveis na redação publicitária. Só que o aluno, quando lê o livro, ele fala: nossa, eu não sabia que eu podia usar uma estrutura narrativa. A estrutura narrativa é o áudio do filme, ele usava sem saber. Então, assim, eu não sabia que eu podia usar um exagero. O exagero é uma hipérbole, é uma figura de linguagem semântica que ele pode usar se ele tiver coisa... Quer dizer, então, em certo sentido, eu tentei reavivar o que se presume que ele tenha e que a língua fornece para que ele pudesse criar com mais fundamento. Essa é a proposta do livro. E eu vou dar compartilhar com vocês todos, né, uma notícia que me deixou muito feliz, né? O livro, eu fiquei sabendo essa semana que ele faz parte da bibliografia adotada pelo Enem. E eu jamais poderia imaginar, porque ele foi escrito para curso de graduação em publicidade. O Enem é o exame de ensino médio. Por outro lado, ele também é bibliografia do processo seletivo de docentes de uma universidade do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo,
de uma universidade federal, que é a Universidade de Santa Maria, e da PUC de Goiás, que é muito resistente a esse tipo de teoria. Então, assim, eu vi que ele conseguiu atender a necessidades muito diferentes, de processos muito diferentes, em lugares diferentes do Brasil. Então, eu me senti muito grata e honrada por ter feito essa contribuição, que é a proposta do livro. Espero que ele seja útil realmente. Espero que vocês leiam também. Com toda essa facilidade em acessar a internet hoje em dia, as pessoas acabam passando horas e horas nas redes sociais. E as empresas, vendo isso, algumas investem nos memes, nos seus anúncios publicitários. Qual que é a sua opinião em relação aos memes? Eles são ocasionais, né? É a mesma coisa que falar sobre tecnologia. Não dá para se evitar isso. A publicidade não é uma especialidade que prima pela seriedade, né? Ela brinca com humor, ela brinca com paródias, ela brinca com esquemas leves. Ela não é um texto teórico profundo, né? Ela replica o que o contexto vive, digamos assim. Os memes fazem parte da cultura tecnológica, né? Então a publicidade, que não é lançadora de tendências e sim seguidora de tendências, ela vai por essa corrente aproveitar do fato. Vai mostrar que a marca está contextualizada? Em termos sim, mas a relevância disso para a trajetória da marca é praticamente nenhuma. Ela só vai mostrar que ela está presente, respirando esse oxigênio ocasional que pontua aí com os memes. Você que já trabalhou em importantes agências como a Thomson e a Burnett, qual que é a principal diferença de ter trabalhado nas duas? Essas duas agências que você cita, Léo Burnett e J. Walter Thompson, são agências americanas, né? Elas têm alguma coisa que me agradava, né, em trabalhar lá, era a disciplina, né? Elas não são. Eu já trabalhei em agência brasileira como a Norton, por exemplo, ela não tinha a mesma seriedade, infelizmente, tá? Não é uma crítica, é só uma constatação. No caso delas, elas priorizam as entregas, a relação com o cliente, com as marcas, de uma forma que eu achava um pouco mais profissional. E foi uma grande satisfação ter trabalhado nessas duas especificamente. Na Léo Burnett eu comecei a carreira e na Thomson, digamos assim, que eu consolidei a minha carreira por ter também trabalhado em Thomsons fora do Brasil. E para você, Marina, café com quê? Bom, o primeiro café com quê, eu sugeri café com amor, porque eu disse que nada se faz sem ter um amor à profissão, né? Eu vou colocar assim, nesse café, eu vou fazer um café um pouquinho mais sério, eu vou pôr o café com seriedade. Por quê? Né? Porque eu acho que a gente tem uma visão um pouco errônea da publicidade, que ela seria algo, uma brincadeira, uma forma de eu ganhar dinheiro fácil, uma carreira para fazer dar risada, uma carreira para quem gosta de festas e tal. Não é verdade. A publicidade é uma ferramenta meio que arqueológica. Ela te permite conhecer o contexto social num tempo datado através dos anúncios. Eles vão replicar o que a sociedade faz e quer. Então, ela não é uma especialidade dita de brincadeira. Então, meu café é um café com seriedade hoje, tá? No próximo eu mudo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou e espero que tenha gostado. Até a próxima.